Nessa hora, a palavra de Deus no versículo de número 40 ao versículo 42, e depois vamos seguir do verso 49 ao versículo 56. Lucas, capítulo 8, diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte, e, indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49, que é a sequência do texto, diz: Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: Não temas, crê somente, e ela será salva. Chegando à casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam. Ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: Levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Senhor amado, este é o momento, é o ponto alto do culto, é o momento da pregação da palavra. E eu quero pedir que o Espírito Santo me faça apenas instrumento. E que a palavra seja bem entendida, palavra inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. E eu oro para que essa noite seja uma noite libertadora, salvadora, para muitos que aqui estão, e bem como aqueles que nos ouvem pela transmissão na internet. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar um título à minha fala nessa noite, e o título me vem como sugestão do versículo de número 41, quando lá na sua parte final, Jairo volta-se para Jesus e disse, rogou-lhe que entrasse em sua casa. Então eu quero transformar essa afirmação no tema da nossa mensagem. Jesus, entra em minha casa. Jesus, entra em minha casa. Por que falar sobre família? Nenhum de nós aqui pode prescindir de família. Todos nós carregamos na nossa vida, na nossa memória, alguma situação, boa ou ruim, relacionada à família. Na verdade, a família é a célula máter da sociedade. É nela onde nós aprendemos os valores básicos. As experiências mais gratificantes, elas são construídas dentro do ambiente da família, bem como as experiências mais traumáticas também são geradas dentro do ambiente da família. E quando a nossa comunidade entendeu promover uma caminhada de jejum e oração, falando sobre família, primeiro porque a palavra de Deus nos ensina claramente de que família é projeto de Deus. Segundo, porque vivemos no mundo, como disse no início desta celebração, de uma satânica conspiração
no sentido de desfazer a família, desagregar a família. Há uma abundância de possibilidades familiares nesse tempo moderno que nos causam perplexidade, onde parece que a verdade se torna mentira, a mentira se torna verdade, o certo se torna errado e o errado se torna o certo. É uma absurda inversão de valores. Acredito que os efeitos dessa conspiração não serão bons. Eu fico pensando nos resultados dessa inversão de valores para as gerações futuras, para as crianças que crescem no ambiente de decomposição familiar. E, além disso, falar sobre família em nossa comunidade, em nossa cidade, se constitui também um grande desafio, porque, pasmem, nossa cidade, você já me ouviu falar isso muitas vezes, eu repito, não com satisfação, mas com muito pesar, está entre as 3 cidades do estado com maior índice de separação de casais. É uma marca que eu não gostaria de ter na cidade que me acolheu, fazendo-me um cidadão barrense. E aqui nesse auditório, certamente há pessoas que estão inseridas dentro dessa estatística tenebrosa, ou talvez na sua relação de amizade, pessoas que se inserem, que fazem parte dessa estatística triste. Então a gente precisa falar sobre família, sim. E quando eu leio a Bíblia, eu observo que Jesus entrou em muitas casas. No casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2, ele esteve naquela casa. Numa casa em Cafarnaum, ele levou restauração. Esteve na casa de Simão. Entrou na casa de Zaqueu, como falamos recentemente. Mas há uma casa onde Jesus entrou, que é o objeto da nossa mensagem nessa noite, que me toca muito. Foi a casa de Jairo. Mas antes de analisarmos o milagre que aqui está registrado, eu preciso dizer a você que os milagres realizados por Jesus não são um fim em si mesmos. Na verdade, os milagres efetuados pelo Senhor Jesus, eles têm uma finalidade. Se você quiser compreender a dinâmica, a finalidade desses milagres, todos eles têm um propósito, têm um alvo. Jesus mesmo deixa claro, os evangelistas registram, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, nós temos o que é que o evangelista diz sobre o propósito dos milagres. Portanto, eu preciso, nessa minha introdução, lhe trazer uma leitura, uma interpretação dos milagres, não pensando necessariamente no sentido de que alguém cujo filho está à morte, ou até mesmo já tenha morrido, vai voltar à vida, ainda que Deus possa fazer isso. Mas qual é a finalidade dos milagres? Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 30. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Sabe o que é que João está dizendo? Que o que está aqui registrado é apenas uma parcela de tudo aquilo que Jesus já efetuou. Muitos milagres. Operou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas olhem o versículo seguinte, nos dá uma compreensão da finalidade dos milagres. Estes, porém, estão escritos. Qual é a finalidade? Para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o enviado de Deus, o prometido de Deus. E
para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, eu quero analisar esse milagre extraordinário, fruto de um pedido de Jairo, dizendo o texto, no versículo de número 41, Jairo rogou que entrasse em sua casa. Nós poderíamos traduzir esse pedido de Jairo da seguinte forma: Jesus, por favor, entre em minha casa. Não era um pedido vazio de emoção, ao contrário. Se você compreendeu a base, o pano de fundo, o enredo que levou Jairo à presença de Jesus, era o enredo de uma filha que estava à morte. E atentem para o fato de que era filha única. Então, não é um pedido, Jesus, olha, dá um pulinho lá em casa. Não, era um gemido, era um grito, era um brado, era um clamor de quem havia deixado a sua filha enferma à morte. Ele então roga, ele clama. Rogar é clamar, é pedir intensamente, é como debulhar a alma, é como jogar a alma para fora, é como quem derrama, quem se derrete na presença de Jesus, e disse: Jesus, entre em minha casa. Foi isso que Jairo pediu. Quero lhe dizer que há 3 áreas que mais afetam a vida de uma pessoa: saúde, trabalho e família. Eu fiquei pensando, qual deles é mais importante? Saúde, trabalho e família. São as 3 áreas que têm a capacidade de nos afetar de uma forma ou de outra. Eu fiquei pensando, se tivermos um bom trabalho, uma boa família, e se a saúde não for boa, a vida se torna suportável, porque temos um bom trabalho e o acolhimento de uma boa família, ainda que sejamos afetados na nossa saúde. A vida se torna suportável, não é agradável, é suportável. Se tivermos uma boa saúde, tivermos uma boa família, mas não tivermos um emprego, a vida ainda continua sendo suportável. Não é agradável, mas é suportável. No entanto, se tivermos uma boa saúde, um bom trabalho, mas uma família doente, extremamente apodrecida, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que a vida, ela não fica suportável, ela fica insuportável. Sabe por quê? Porque sem a menor sombra de dúvida desses 3 elementos, conquanto todos sejam importantes, o mais importante de todos é a família. É a família. Família é fundamental. Independentemente do credo que confessemos, família é fundamental. Você que atendeu gentilmente o nosso convite e veio aqui hoje, você veio, e eu quero dizer para você que a nossa mensagem principal, a nossa bandeira nessa noite é dizer que família é projeto de Deus, e nós estamos voltados, imbuídos do desejo de que Ele abençoe cada família, cada família. E temos aqui então a situação de Jairo. Em primeiro lugar, Jairo vivia uma situação de grande aflição. O texto diz, no versículo de número 42, que a sua filha única
de 12 anos, que estava à morte. Quando a aflição nos leva até Jesus, ela se constitui em uma grande bênção. Não importa a aflição que nós enfrentemos, e todos nós, em algum momento da nossa caminhada, nos deparamos com situações não planejadas, porque há variáveis na nossa trajetória que nós não podemos prever. Fazemos um plano, mas este plano pode ser mudado, alterado por uma variável que nós não podíamos imaginar. Por exemplo, a constatação de uma doença incurável, aquela dor, ou aquele exame rotineiro que alguém faz sem qualquer preocupação e faz todo aquele processo de check-up, e o médico pede então uma bateria de exames, e às vezes muitos de nós buscamos o Dr. Google para nos explicar o sentido daquele exame, e algumas expressões técnicas que a gente não consegue compreender, e levamos lá para o médico, e o médico olha para o exame, e o seu semblante vai sendo alterado, e ele olha, e ele analisa, e ele então nos dá um diagnóstico que nos assusta. Quem de nós está livre disso? Foi assim com Jairo. Ele passou por uma aflição, uma variável de uma filha de 12 anos que estava à morte, mas ele fez o certo. Na sua aflição, ele buscou a presença de Jesus. Jesus, entre em minha casa. A presença de Jesus em uma casa, amigos, em uma vida, preste bem atenção, é a certeza de que algo bom vai acontecer. Certamente Jairo já tinha conhecimento do que Jesus já havia feito, e isso o inspirou. Ele já havia ouvido dos milagres efetuados por Jesus, razão porque ele vai à presença de Jesus impulsionado pela sua aflição e faz esse pedido simples: Jesus, entre em minha casa. Em segundo lugar, eu vejo que Jairo vivia uma situação de urgência. O texto diz, no versículo de número 41, que este homem chamado Jairo se prostra aos pés de Jesus, e no versículo 42 diz, tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. Era uma situação de urgência, não dava para esperar, não dava para adiar, a situação era crítica, e isso impulsionou a presença de Jesus. Em terceiro lugar, quando eu leio esse texto, eu aprendo que Jairo vivia uma situação insolúvel, porque se houvesse outro recurso, outra possibilidade de resolver o problema da sua filha, certamente ele o teria buscado. Eu diria que Jairo é a ilustração, é o protótipo, é o modelo de muitos de nós. Só recorremos a Jesus quando não temos outra saída. Mas mesmo assim, Ele nos atende por uma simples razão de que Ele nos ama. E Jesus foi com Jairo. Mas sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você que, para este homem chamado Jairo, pressionado por uma situação de aflição, pressionado por uma situação de urgência, pressionado por uma situação insolúvel, colocar-se diante de Jesus, ele precisou vencer algumas barreiras.
há pessoas que não têm dúvida alguma de que precisam de Jesus na sua vida, precisam de Jesus na sua casa, mas são desanimadas por conta de algumas barreiras, e eu quero citar algumas delas. Primeiro, Jairo venceu a barreira da sua posição. O texto diz, no verso 41, que ele era chefe da sinagoga. Sabe o que representa isso? Ele era responsável pela direção da adoração na sinagoga, pela seleção daqueles que deveriam liderar a oração, ler as escrituras, pregar no sábado. E durante a semana, como chefe da sinagoga, Jairo reunia também a incumbência de ser responsável pelo tribunal judaico. Isso emprestava a ele não apenas prestígio, posição, mas também riqueza. Sabe o que eu aprendo? Pessoas ricas também têm problemas familiares. Porque o dinheiro pode comprar uma boa casa, o dinheiro pode possibilitar a internação em um bom hospital, mas não pode construir um lar e nem comprar a cura. Então Jairo precisou vencer a barreira da sua posição. Segundo lugar, Jairo precisou vencer a barreira do orgulho. Verso 41, a Bíblia diz que este homem de posição, chefe da sinagoga, olha o que o texto bíblico diz que ele fez, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus. Agora, senhores, o versículo 40 nos dá conta de que Jesus foi recebido por uma multidão, ou seja, Jairo, a despeito da multidão que estava ali, da sua posição de chefe da sinagoga, de responsável pelo tribunal judaico durante a semana, movido por uma situação caótica, de uma filha de 12 anos à morte, põe tudo isto de lado e o texto bíblico diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, ou seja, ele se ajoelhou, ele se curvou diante de Jesus. Nesse momento, não importava para Jairo a sua posição, o que importava para ele era ver a sua filha única curada. Isso tem um peso muito importante, senhores, porque o relato do texto que nos diz que a menina de 12 anos estava enferma, verso 42, precisa ser entendido também na seguinte perspectiva: a idade de 12 anos era o tempo do desabrochar da menina. Isto representava para esta menina que desabrochava para a vida a possibilidade de continuidade da sua descendência. Era filha única. Se esta menina morresse, significava dizer que Jairo não teria descendência, não teria um outro filho, não teria uma outra filha que permitisse perpetuar a sua descendência. Isso estava ameaçado por conta da filha estar à beira da morte. Mas ele venceu o orgulho. Olhe para mim, quero lhe dizer o seguinte: não há situação mais adequada para quebrar o orgulho do que a tribulação. É ou não é verdade? Não há situação mais oportuna para colocar o indivíduo prostrado do que uma grande tribulação. Talvez não fosse o fato de ter a sua filha única à morte, Jairo jamais se prostrasse diante de Jesus, mas a tribulação o colocou de joelhos.
Mas sabe que há uma outra barreira que ele precisou vencer? A barreira da religiosidade. Por conta do fato de ser o chefe da sinagoga, como o texto sagrado nos diz, no verso 41, Jairo tinha não apenas uma relação formal e oficial com a religião, isso exigia dele um comprometimento profundo com a religião para que ele pudesse chegar e ocupar a posição que ocupou. Ele era um homem profundamente comprometido com a religião. Eu fico pensando que há pessoas extremamente religiosas, são capazes de atos de grande bondade por conta da sua compreensão religiosa. E não se dão conta de que o grande desafio do Evangelho, senhores, não é para a religiosidade, mas sim para um relacionamento. Ainda hoje eu lia sobre uma atriz muito famosa no Brasil. Comecei a ler seu relato, e ela dando seu depoimento, que já passeou por todas as perspectivas religiosas, no interesse de autoconhecimento. Eu fiquei tão triste que eu não cheguei a ler o restante da sua entrevista. Mas eu compreendi que ela é o modelo de muita gente que avidamente está em busca de algo que lhe dê sentido à vida, passando por todas as perspectivas religiosas do mundo inteiro, indo aqui, indo ali, e recentemente sendo muito influenciada por um guru indiano. Mas o vazio persiste no coração, porque religião não pode preencher o vazio da alma humana. Por fim, os senhores estão comigo até aqui? Imagine esse homem com uma única filha de 12 anos. Aqui é a família do Emerson, veja ali a sua mãe. Vocês viveram uma situação traumática na família de vocês. Na sexta-feira estava ali pregando um sepultamento do único filho de um casal, neto de uma irmã nossa aqui da igreja. Que tristeza. Que tristeza. A gente não tem palavras para confortar o coração. Imagine, único filho. Único filho. Talvez vocês possam compreender bem o que se trata aqui no texto. Jairo precisou vencer uma última barreira, que é a barreira da opinião dos outros. Há muitas pessoas que até conseguem passar pela barreira da posição, conseguem ultrapassar a barreira do orgulho, conseguem se desvencilhar da barreira da religiosidade, vêm a uma igreja evangélica, às vezes armados por dentro, pensando, não, eu já tenho a minha religião. Senhores, nós não estamos aqui falando de religião, não estamos aqui evocando a você e levantando a barreira de que esta ou aquela religião é perfeita. Todas elas são tentativas humanas, e o desafio do Evangelho não é para a religiosidade, mas para um relacionamento com Jesus. Mas há pessoas que não conseguem vencer a última barreira que Jairo precisou vencer, que foi a barreira da opinião dos outros. O texto prossegue, e lá no versículo de número 53, quando Jesus chega à casa de Jairo, a palavra do Senhor Deus nos diz que quando Jesus se volta para aquela família, ele vai à casa de Jairo, todos choravam e pranteavam, e ele disse assim: não choreis, ela não está morta, mas dorme.
Qual é a percepção da opinião das pessoas que estavam ali? O versículo 53 diz: riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Ora, se riram de Jesus, é sensato dizer que também riram de Jairo por ter ido buscar Jesus. Há pessoas que não conseguem vencer a barreira da opinião dos outros. E quem não cede, e quem não rompe com a opinião dos outros, acaba sendo escravo da opinião dos outros. Ou você rompe, ou você cede. Jairo, movido por uma situação ímpar, rompeu a barreira da opinião dos outros. Pediu a Jesus: entre em minha casa. E eu quero finalizar dizendo para você o que aconteceu quando Jesus foi à casa de Jairo. Eu disse no início da minha fala que esses milagres, eles estão escritos para nos inspirar a fé. Ou seja, os princípios que estão aqui são princípios eternos. Jairo saiu de casa e deixou uma casa sombria, com cheiro de morte. A filha à morte de 12 anos, filha única. E quando ele volta, não era apenas uma sombra, era uma realidade concreta. Porque diz o texto no verso 49, que as pessoas disseram: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. São os propagadores do caos. Não tem jeito, não tem chance. Há pessoas aqui nessa comunidade que certamente já ouviram isso. Você não tem jeito. Mas Jesus opera maravilhas, milagres, transforma, liberta, muda. E eu quero dizer para você que Jesus levou 3 coisas à casa de Jairo. Eu não vou perguntar agora, mas certamente você gostaria que Jesus entrasse em sua casa. Não apenas entrasse como um visitante, mas como um morador, como alguém que vai para ficar. Jesus foi à casa de Jairo, e diz o texto, que a primeira coisa que Jesus levou foi o seguinte: uma palavra de fé contra a razão. A razão era o concreto, era o fato, inconteste, a realidade. Qual era a realidade? A tua filha está morta. Era a realidade. Não era uma possibilidade, não era uma ficção, não era um talvez, era um diagnóstico fechado. A tua filha está morta. A razão. Mas Jesus leva uma palavra de fé. Verso 50. Não temas, crê somente, e ela será salva. Jesus leva uma palavra de fé contra o argumento da razão. Eu lhe disse no início da pregação que estes milagres estão aqui registrados para nos inspirarem, para nos mostrar que Deus pode fazer hoje, na vida de qualquer pessoa, aquilo que Ele fez em outras vidas no passado, outras pessoas, com outras pessoas. Então, em primeiro lugar, Jesus levou uma palavra de fé contra a razão. Em segundo lugar, e 3 vezes apenas, Jesus falou na casa de Jairo.
Jairo pediu e Jesus foi. Qualquer pessoa que peça a Jesus, entre em minha casa, ele atende esse pedido. Ele atende. Eu disse domingo passado, falando de Zaqueu, que é o único episódio onde Jesus não foi convidado, ele se convidou, ele disse: eu quero entrar em tua casa, Zaqueu. Mas aqui ele está sendo convidado. Jesus, entra em minha casa. E olha aqui, qualquer pessoa que se dispõe a fazer esse pedido vai ser atendido por ele. Ele quer entrar na sua casa, mais do que isso, ele quer entrar em sua vida. Em sua vida, ele não arromba o coração de ninguém. Ei, não pense que pelo fato de você ter vindo a uma igreja evangélica, você vai sair daqui um crente. Tem gente que tem medo. Não pega por contágio. Tem gente que tem medo. Eu vou lá nada. Eu já ouvi de pessoas que dizem assim: eu vou lá e aquele pastor vai me fazer crente. Não. Ou eu toco no crente e me torno um. Não é assim. Você precisa entender e espontaneamente decidir. Por isso que o ponto alto deste culto é o momento da pregação da palavra. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Estão entendendo? Segundo lugar, Jesus levou uma palavra de conforto contra o desespero. Primeiro, uma palavra de fé contra a razão. Em segundo, uma palavra de conforto contra o desespero. Olha o que o texto sagrado diz no segundo momento que Jesus falou. Verso 52 diz: todos choravam e a pranteavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Eles não entenderam nada, razão porque riam dele. Era um fato. Estava ali a menina morta. Todos pranteavam, não tinha mais pulso. Provavelmente todas as evidências concretas, visíveis, apontavam para a morte. O brilho dos olhos desapareceu, como é natural numa pessoa sem vida. Não há mais brilho dos olhos, aquele olhar opaco, de quem olha para lugar nenhum, porque saiu a vida, o espírito saiu. Mas Jesus entra com uma palavra de consolo: ela não está morta, mas dorme. Pegue isso para você, amigo. Talvez vivendo uma situação familiar de desespero. De desespero. Muita gente vive situações desesperadoras no ambiente familiar e vivem essas situações de forma íntima, e quando conseguem ou chegam ao ponto de externar a sua situação, é porque já vem sofrendo há muito tempo. Mas Jesus levou uma palavra de conforto. Portanto, uma palavra de fé contra a razão, uma palavra de conforto contra o desespero. Em último lugar, Jesus levou uma palavra de vida contra a morte. Veja o que o verso 54 diz. Riam dele, verso 53, sabendo que ela estava morta, mas ele, pegando-a pela mão, todo mundo ali já tinha saído, porque muita gente às vezes atrapalha, ficaram apenas Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Era um momento de intimidade, era um momento reservado, era um momento para poucos, apenas para o núcleo da família. Imagine aquele pai, aquela mãe, olhando para o corpo sem vida da única filha, de 12 anos,
E agora Jesus diz assim, pegando-a pela mão, disse o seguinte: levanta-te, menina. Sabem o que aconteceu? Gente, como eu gostaria de estar lá. A menina morta. Eu imagino que deve ter sido assim. Foi tão forte que diz o texto, seus pais ficaram maravilhados. Você sabe o que é isso? Ficar maravilhado? Não é assim? Ih, coisa boa aconteceu. Não. Eu sou pai. Consigo imaginar o que estes pais viveram. Tomou a mão da menina, a mão sem vida, talvez já com a mão vivendo aquela frieza da morte. Ele toma a mão daquela menina, entre na cena comigo, viva esse quadro daquele quarto. Jesus, Tiago, Pedro, João, o pai, a mãe e a menina morta. Pegou a sua mão e disse: levanta-te, menina. Oh, o Espírito voltou. Sabe qual é o ensinamento que a gente tem aqui? Há famílias mortas, há casamentos mortos, há relacionamentos mortos, há situações de desespero familiar, onde o argumento da razão é: não tem jeito. Quantos aqui talvez já tenham ouvido isso? Mas quando a gente diz: Jesus, entre em minha casa, olha, pode estar certo, esse é um pedido que Ele ama ouvir, e mais do que isso, ama responder. Menina, levanta-te. É a vida contra a morte. Amigo, eu quero dizer para você que não importa como esteja a sua família, não importa como esteja o seu casamento, não importa como esteja o seu relacionamento com seus filhos, há relacionamentos paternos, filiais, que são tão apodrecidos. Já ouvi história de pais que me disseram: meu filho disse para mim: por que você não morre, pai? Você já pensou? Por que você não morre, mãe? Meu Deus, como pode isso? De pais cujos filhos já me disseram: meu pai falou, por que você não morre, filho? E não acaba com esse problema. São famílias adoecidas. Mas qualquer pessoa que diga: Jesus, entre em minha casa, como Jairo fez, Ele ama responder esse pedido. Por isso, nessa noite, ao encerrarmos a nossa campanha em favor da família, mas continuaremos orando durante todo o ano por essas centenas, talvez milhares de pedidos ali, e outros que vão chegar. Eu quero lhe convidar nessa noite a fazer como Jairo. Você entendeu? Quantos entenderam aqui o que eu falei? Você entendeu?
Eu quero lhe convidar a fazer como Jairo, a pedir: Jesus, entre em minha casa. Jesus, entre em minha vida. E Ele está só esperando você pedir, porque Ele ama ouvir esse pedido, e mais do que isto, ama respondê-lo. Curve a sua cabeça, por gentileza. Eu quero orar nessa hora, já caminhando para o fim. E orar por você, e orar com você, e convidá-lo, desafiá-lo a convidar Jesus para entrar em sua vida. Talvez você diga: mas pastor, eu já tenho Jesus. Você tem na mente. Talvez a sua afirmação seja de entendimento por conta de uma religião. Não é isso. Jesus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você, mas Ele quer ser convidado, como Jairo o fez. Senhor Deus, obrigado, porque a experiência de Jairo nos inspira. O que ele vivia era uma situação desesperadora. A sua única filha, a única possibilidade de prolongar a sua descendência, estava à morte, como de fato veio a morrer. Era uma situação caótica, desesperadora, urgente. E ele despiu-se da sua posição, do orgulho, venceu a barreira da opinião dos outros, humildemente prostrou-se diante dos pés de Jesus e fez o pedido que mudou a sua história: Jesus, entre em minha casa. E o mestre atendeu ao seu pedido, foi com ele, chegou àquela casa, pessoas pranteavam, choravam, e ele leva uma palavra de fé contra a razão, de conforto contra o desespero, uma palavra de vida contra a morte. E aquilo que era tragédia tornou-se alegria. O pranto de tristeza foi vencido pela alegria do milagre. A menina voltou a viver e os seus pais se maravilharam. Ó Deus, eu oro para que nessa noite pessoas que aqui estão possam convidar Jesus para entrar em suas vidas, em sua casa. E quando Ele vai, certamente as coisas mudam, e mudam para melhor. Eu vou convidar, Senhor, pessoas aqui espontaneamente digam: eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha casa. Eu oro para que o Espírito do Senhor continue tocando estes corações. Toda a igreja orando. Eu quero convidar você, amigo, senhor, senhora, jovem, adulto, que quer dizer assim: pastor, eu quero convidar Jesus hoje para entrar na minha vida. Eu quero na minha vida hoje, na minha família hoje. Eu entrego a Ele o meu coração. Alguém quer fazer isto? Se você deseja, levante uma de suas mãos, para que eu possa ver, e vou orar por você daqui a pouco. Alguém aqui quer dizer: pastor, eu quero Jesus hoje na minha vida? Ali atrás. Deus abençoe, senhora.
pode baixar sua mão. Ali atrás uma outra pessoa, pode baixar sua mão. Ali uma outra pessoa, lá em cima da galeria, aqui uma outra pessoa, aqui uma outra pessoa, ali uma outra pessoa, ali uma outra pessoa. Alguém mais quer dizer: eu quero Jesus, Jesus entra na minha casa, entra na minha casa. Ali mais uma outra pessoa: Jesus entra na minha vida. Se Deus lhe toca, amigo, ali uma outra pessoa, peça: Jesus entra. E esse pedido, Ele diz: eu amo esse pedido. Lá atrás uma outra pessoa, estou vendo, ali uma outra pessoa, ali uma outra pessoa. Oh, quantas pessoas hoje querem Jesus. Lá em cima estou vendo uma outra pessoa. Nós vamos cantar aquela canção, Família, pode ser essa canção. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu disse aqui, preguei aqui, falei que Jesus quer entrar na sua casa, quer entrar na sua vida, mas Ele só o faz quando você o convida. Só com Zaqueu que ele diz assim: hoje eu quero, não estou pedindo não. Você levantou sua mão, eu disse que eu quero orar por você. Eu desafio você a entregar sua vida a Jesus, entregar sua casa a Jesus. E eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nessa hora eu quero orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Quem sabe alguém afastado quer voltar para o caminho do Senhor. Pode vir ali aquele moço, aquela senhora. Eu gostaria de pedir alguém para vir estar junto aqui. Pode vir. Se você quer vir hoje, eu quero orar por você. Você não está assumindo compromisso com a igreja. Vem em nome de Jesus. Quem sabe alguém afastado quer voltar. Aqui uma outra pessoa. Venham todos, venham todos. Cheguem mais à frente, por favor. Cheguem mais à frente. Cheguem mais à frente, por favor. Deus abençoe. Oh, moço, Diego, Deus vai te usar muito, filho. Jesus entra na minha vida. Ele vai fazer com você como fez com Jairo. Fez com Jairo. Pode fazer com você. Quer fazer em você. Está entendendo? Chegue mais à frente, só para eu identificar aqui, por favor. Vamos cantar mais uma vez, por favor.
galeria, se quiser vir aqui à frente, vem em nome de Jesus. Planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus chegou. Quantos aqui podem perceber a presença de Deus aqui? Amém? Quem sabe você, amado irmão, você já aceitou a Cristo e quer nessa noite dizer: pastor, eu quero me preparar, quero me batizar, quero fazer parte da igreja. Saia do seu lugar, venha juntar-se a esse grupo. Pastor, eu quero hoje Jesus na minha vida, na minha família. Há pessoas aqui que só faltam dar um passo público. Então nós vamos cantar mais uma vez. Se você desejar, enquanto cantamos, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Te seguirão, e o que passou, passou, novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Bem, nós vamos orar por essas pessoas. Que coisa linda, né? Gente, vale a pena orar, né? Vale a pena orar. Eu disse aqui, lendo a palavra de Deus, que quando a gente convida Jesus de coração, ele foi com Jairo, entrou na casa de Jairo. Não pode entrar na sua? Não é verdade? Pode ser que a sua história não seja como a história de Jairo. A dele era um problema terrível, terrível. Mas Jesus chegou e a nuvem se dissipou.
orar por essas pessoas. E depois a gente vai finalizar o culto orando pelas famílias. No ano passado eu acho que a gente não fez isso, né? Mas nesse ano eu não vou deixar de orar pelas famílias juntas. Pastor Carlos, vem aqui, meu irmão. Você vai orar nesse momento, depois eu quero orar também. E a seguir nós vamos orar pelas famílias juntas. Soberano Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos, Senhor Deus. Nosso coração nessa noite está repleto de alegria e gratidão ao Senhor, Pai. Porque assim como o Senhor entrou na casa de Jairo, nesta noite, o Senhor está entrando também em muitos lares, através dessas vidas aqui à frente, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela decisão que eles tomaram, Senhor Deus. A melhor decisão de suas vidas e a mais importante, que era entregar a vida a Jesus, Senhor Deus. Porque quando o Senhor entra, tudo se faz novo, Senhor Deus. Onde há miséria, começa a existir abundância, Senhor Deus. Onde havia guerra, o Senhor manifesta a tua paz, Senhor Deus. Onde estava a angústia, Senhor Deus, e a solidão, é possível agora ter uma nova família, porque todos nós somos irmãos em Cristo, Senhor Deus. Ninguém precisa caminhar sozinho, Senhor Deus, porque o Senhor deseja caminhar conosco todos os dias da nossa vida, Senhor Deus. Peço que o Senhor derrame da tua graça, Senhor Deus, da tua misericórdia sobre cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. Ó Pai, a tua palavra foi compartilhada, que fique no nosso coração, de todos nós, o desejo de ter o Senhor ainda mais presente em nossa casa, em nossa família, conduzindo a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por cada visitante que veio aqui nessa noite, que tenha se sentido abraçado, acolhido, Senhor Deus, pela igreja, mas se sinta ainda muito mais abraçado pelo Senhor Jesus, e que esse desejo, apesar da decisão não ter sido tomada nessa noite, possa amadurecer, e que tão breve também possa colocar não somente a sua vida, mas toda a sua família diante do Senhor, Pai, porque o Senhor ama a família. Nós oramos, Senhor Deus, colocando essas coisas diante do Senhor, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós lemos a Bíblia e vimos que Jairo pediu e Jesus atendeu. Eu quero, Senhor, pedir que essa mesma resposta alcance essas pessoas que aqui vieram. Estão pedindo para Jesus entrar em suas vidas, entrar em suas casas. Eu oro, Pai, para que, em sendo sincera a petição, certamente será real a resposta do Senhor. Põe a tua mão sobre cada vida, aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor, aqueles que estão se entregando a Cristo, aqueles que estão decidindo-se para o batismo. Senhor amado, que cada pedido seja respondido pelo Senhor. Este Senhor que está aqui à frente, com um problema de saúde, eu oro para que o Senhor estenda a tua mão sobre ele, de acordo com a tua vontade, o Senhor libere cura para o seu corpo, em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir nessa hora, se possível, vocês saírem para receber uma palavra de boas-vindas, ali com o nosso irmão Edilson, por favor, pastor Reuel também, uma palavra muito rápida. Olha só, não significa que você está se tornando membro da igreja, nada disso, ok? Se quiser ir para receber uma palavra de boas-vindas, pode fazê-lo nesse momento. Se você não quiser, se não entendeu bem, não tem problema, ok? Importante que a pessoa faça com entendimento e com sinceridade de coração. Nós vamos orar pelas famílias agora, finalizando pelo culto. Eu sei que nem todos vão poder participar, mas você pode ficar juntinho da sua família. Pede a minha família para vir aqui.
famílias juntas. As famílias juntas. Depois que nós orarmos pelas famílias, vamos cantar o último louvor. Eu gostaria de encorajar você a ficar aí um minutinho abraçado com a sua família, ok? Um minutinho abraçado com a sua família. Famílias juntas. Olha só, nós vamos orar pelas famílias. Se alguém estiver sozinho aí, você se junta, ok? Famílias juntas. Depois você vai ter um minuto para dar um abraço assim gostoso na sua família, ok? Todo mundo preparado aí? Que bom, adotou esse menino aqui, né? Legal. Isso, a gente espera. Tem alguém que está sozinho aí? Todo mundo já se ajustou, se ajeitou, né? Isso. Eu não sei como é que vai fazer aqui. Acho que vocês têm que sair, olha, aqui para frente, o pessoal ali de trás, olha. Nós vamos orar. Você foi abençoado hoje aqui? Foi abençoado? Você entendeu a mensagem de valorização da família? Então nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em família. E nessa hora, nós pedimos ao Senhor que abençoe a nossa casa, a minha família, a família dos meus irmãos que estão aqui à frente. Senhor, cada família reunida, que a boa mão do Senhor repouse sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor, os nossos lares contra as investidas do inimigo, Senhor, e que tenhamos famílias que glorifiquem o Teu santo e bendito nome. Aqui cada família, cada pessoa que foi convidada, Senhor, eu oro para que saiam daqui hoje sentindo-se abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam, com as nossas famílias, nos unindo e nos enchendo de amor, desde agora e para todo sempre. Amém. Agora sim, um minuto para você dar um abraço apertado aí. Vão em paz. Deus abençoe.
glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou